Estamos de volta com Programação Nacional e hoje estamos falando sobre o câncer de colo de útero. Eu recebo aqui o ginecologista, palestrante doutor Odair Albano e também a psicóloga do Centro de Oncologia do Hospital Veracruz, doutora Ana Paula Terra Mitke. Bom, o câncer, gente, do colo de útero está entre o terceiro tumor mais frequente entre as mulheres, como a gente disse aqui no primeiro bloco. E só quem já passou por isso sabe a importância do exame preventivo. Veja. O câncer no colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina. São mais de 300 mil mulheres que morrem vítimas da doença, principalmente em países de baixa renda. E a vacina do HPV, dada às meninas entre 9 e 14 anos, é a maior arma contra esse tipo de câncer na vida adulta. E uma outra forma de se prevenir contra o câncer do colo de útero pode até ser um pouco desconfortável, mas é essencial no combate contra a doença. É o exame preventivo, o chamado Papa Nicolau. Mas, segundo o Instituto Nacional do Câncer, a idade média das mulheres ao receber o diagnóstico é de 50 anos. Isso porque muitas delas ainda não perceberam que o risco de se ter o câncer de colo de útero permanece à medida que se envelhece, fazendo com que mais de 20% dos casos sejam diagnosticados com mulheres acima de 65 anos. O Brasil segue a tendência mundial. O câncer de útero está em terceiro lugar de mortalidade entre as mulheres. E para 2020, são esperados mais de 16 mil novos casos da doença. Dona Cleusa passou por isso ainda nova e lembra até hoje toda a luta que precisou enfrentar. Então, eu recebi o resultado quando eu fui fazer um Papa Nicolau. E que o médico chegou para mim e falou que era um câncer maligno. Quando eu recebi a notícia, foi muito triste para mim, porque no momento eu tinha os 3 pequenos. Meus filhos tinham 13, a outra menina 12 e a mais novinha 8. E eu achei que eu poderia morrer, deixar eles só. Foi muito triste para mim. Depois do susto inicial, ela seguiu o tratamento à risca e deixa um ensinamento. Tem cura e ter muita fé em Deus. E fazer o tratamento direitinho, como os médicos pedem, como esse médico conversou comigo muito. Ser social também, e não ter medo de nada não, porque se a gente faz tudo direitinho, a gente vence. Eu venci. Bom, portanto, está aí, a gente pode acompanhar nesse VT aí, né? Todas as informações em relação a isso. Agora, todas as mulheres que contraem o HPV, elas têm chances de desenvolver o câncer? É isso? Mas só para a gente retomar um pouco esse assunto? Bom, então vamos lá. As mulheres que tiveram contato com o HPV, se for um HPV desse tipo oncogênico, a grande maioria não vai desenvolver câncer. Felizmente, o organismo tem capacidade de reagir a esse crescimento. Por isso que você pode ser um portador do HPV sem ter a lesão. Então, felizmente, é a vantagem. A gente acredita que em torno de 20% destes portadores, ao longo do tempo, vão desenvolver lesões essas que podem se transformar num câncer invasivo e até fatal. Então, nem todo mundo vai ter. O problema é que você nunca sabe quem é que vai resistir à infecção ou não. Então, na verdade, você tem que fazer diagnóstico precoce, tá? Para você poder fazer um tratamento precoce. E, em seguida, é importante que a gente fale também da prevenção que poderia ser feito pela vacina. Sem dúvida. Bom, em relação à vacina, hoje os postos de saúde dão a vacina ou não? Então, já vamos falar da vacina. Então, em relação à vacina, essa é uma vacina que foi instituída em 2006 aqui no Brasil, 2006, né? E o governo, a partir de 2014, ele começou a fazer para todo mundo, né? Para todo mundo quem? Para jovens, hoje meninas de 9 a 15 anos incompletos, tá? E os meninos de 11 a 15 anos incompletos, tá? Por que meninos e meninas? A ideia é que você elimine a possibilidade de contrair o HPV em homens e mulheres. Júnior, quer dizer, o rapaz que está tendo relação, ele está transmitindo, mas ele também é um portador.
E a gente não pode esquecer que existem lesões, inclusive do câncer de pênis, que podem estar presentes no garoto. Então, quando você vai fazendo esta proteção em homens e mulheres, e a ideia é que você vai fazendo nos jovens, porque eles vão ficando mais velhos, então você vai ficando com uma população protegida. Tá? A vacina é aprovada para pessoas com mais idade, né? Mas no Brasil ela é utilizada nessa faixa etária. Então vamos repetir, as meninas de 9 a 15 incompletos e os meninos de 11 a 15 incompletos, essa vacina é gratuita, são 2 doses, quer dizer, aliás, é até um bom momento para a gente chamar a atenção, Júnior, porque os dados do ano passado mostram que houve uma adesão baixa à vacinação. Se estima que 51% das meninas tomaram a segunda dose e só 22% dos meninos. Talvez porque nessa faixa etária de 10, de 11 anos, a mãe, as pessoas não achem que não faz diferença, né? Ela não está olhando para o futuro dessa criança, né? Desse jovem. Então, é interessante, fica um alerta para a senhora, sobrinho, neto, né? Que tem essa faixa, é só levar na unidade de saúde mais próxima, é gratuito, né? E é uma vacina cara, mas ela é colocada pelo governo de forma gratuita, seria a maneira de você fazer a prevenção, né? E durante a vida sexual, a utilização de proteção, né? Da camisinha, que é uma proteção adicional, né? Sim. Queria reforçar assim, a importância da informação. Sim, porque muito bom. Isso nos faz dar passos que isso vai garantir lá na frente. Se um adolescente hoje está protegido, ele não vai passar por um diagnóstico. Se ele conversa sobre a importância de tomar uma vacina para HPV, isso vai surgir uma conversa sobre por quê, qual a importância disso, qual cuidado eu preciso ter com o meu corpo. São conversas que elas precisam acontecer ao vivo e em cores, não no virtual. Não estou fazendo uma campanha contra o virtual aqui, mas eu penso que essa possibilidade de buscar informação e conversar sobre, ela é importantíssima, porque isso é prevenção. Sim. E precisa ser feita. Tem um dado numérico aí, só para complementar, que ela falou é muito interessante, porque quando você pega estatísticas, você diz assim, mas o câncer de colo é de uma senhora já de 45, 50 anos. Realmente, a maior frequência é acima dos 35 anos. Só que as lesões precoces, ou seja, aquelas que você podia intervir e tratar, elas estão acontecendo entre 20 e 30 anos. O que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais cedo ela for colocado num sistema de proteção e de diagnóstico precoce, melhor, porque eu vou pegar lesões iniciais que não vão chegar a um câncer invasivo, que é o termo técnico, na faixa de 35, 40 anos. Sim. Até nessa questão que a senhora estava falando da prevenção, a senhora atende pessoas, por exemplo, no caso de meninos que tenham esse tipo de câncer desenvolvido, ou meninas também, como é que é esse trabalho com eles? Então, psicologicamente falando, né? Porque é difícil da pessoa poder, como é que eu vou assumir um negócio desse, tem a questão de falar para os pais... como é que eu vou falar para os pais que eu estou tendo aqui uma verruga, como o doutor disse, né? Eu não, né? Eu falo para o amiguinho, né? Mas eu não falo para meu pai e minha mãe. Pelo amor de Deus, eu falo para meu pai e minha mãe. Né? A maioria dos adolescentes realmente adotam esse caminho. Eu converso com meu amigo primeiro, eu converso com alguém que eu confio e eu vou ter que enfrentar um sentimento de vergonha, talvez uma dificuldade de abertura de falar sobre este assunto com meu pai e minha mãe. Então, isso depende do contexto que é familiar, se eles permitem, se isso é um assunto que é velado ou não. Precisa ser trabalhado, se os pais têm essa dificuldade, eles peçam ajuda para um profissional e nesse momento realmente o médico é o primeiro a ser convocado, é uma consulta. Mas o ponto principal eu penso que é sim o poder falar sobre. Existe uma preocupação que é gerada, sim, se existe uma verruga, um sintoma. Na verdade, a gente tem essa tendência, enquanto ser humano, a só agir diante de um risco concreto. Essa é uma tendência. Exatamente. Na hora que susto, o barco está afundando, eu vou tomar uma atitude. Levei um susto, aí eu me movimento. E existe também uma tendência a minimizar o risco. Isso não é nada.
Sim. Eu não preciso me preocupar, deixa passar. Eu vou esperar até o próximo mês para ver se isso evoluiu ou não, e aí, a partir disso, eu vou procurar ajuda E médica. fica aquela coisa, né? Como é que eu vou chegar no meu pai e na minha mãe e falar para eles, eu preciso ir num ginecologista, não, eu preciso ir no urologista, eu preciso procurar um médico porque eu tô... Como é que fica esse adolescente, né? Até esse jovem, não precisa ser adolescente, não. Sim. Mas quando você apresenta a informação dos riscos, eu acho que é um caminho mais seguro, porque esse jovem, ele está antenado. Ele vai perceber que um caminho é preciso ser encontrado. Se não é com os pais nesse momento, vai ser com uma madrinha, vai ser com algum parente, vai ser com um amigo. Um tio. Sei lá. Mas isso são questões, assim, cada caso você aborda de uma maneira. Né? E como cada um vai lidar com isso, está muito relacionado mesmo a essa estrutura familiar e psíquica de cada um. Né? Tem jovens que são mais atirados, eles não têm essa dificuldade. Tem jovens que são mais tímidos. Então, tem organismos que estão mais... Né, dá para a gente pensar do psíquico e do físico. Existe uma comunicação ali, que acontece a todo momento. Tem doenças que o organismo reage de uma forma muito mais intensa. Né? E aí nos convoca também tomar decisões, né, de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu penso que procurar ajuda é algo que é importantíssimo fazer, não segurar a informação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, até um pouco, não sei se estou correto na informação, mas vamos lá. Existe certo machismo nessa questão do menino, que nem o doutor falou aqui da vacina, né? Muito mais as mulheres, né? As meninas tomam vacina, mas os meninos não. A incidência é bem menor. Existe essa ideia de que o HPV está mais com a mulher, relacionado à mulher, não com o homem? Ou é uma desinformação? Eu vou te dar um número. Quando você avalia o comportamento na busca de serviços de saúde, a relação é 6:1. Ou seja, a mulher e o homem não procuram assistência em igualdade. E existe uma relação muito forte entre a presença da mulher na indicação da consulta para o médico. Mais ou menos assim, marido, você precisa ir lá fazer o exame da próstata. Na 10ª vez que ela falou isso, aí ele fala, eu vou marcar, não é assim, Júnior? É verdade. Exatamente. Bom exemplo. As mulheres que a minha esposa cuidam, pega no meu pé, eu posso dizer para você, e ela tem razão. As mulheres, exatamente, elas, nesse sentido, procuram mais serviços de saúde, elas sofrem mais, porque tem muitos diagnósticos, né? Porque o homem, vamos dar um exemplo prático que as nossas telespectadoras vão lembrar. Vamos pegar período de menopausa, né? A mulher aos 50 anos fazendo algumas queixas, tal, e o rapaz, né, o homem com 50 anos, se achando ótimo. Só que ele deve estar com as coronárias mais obstruídas, ele pode estar hipertenso, ele está diabético, mas ele nem sabe do tamanho do problema, porque não busca assistência. Então, aquilo que ela falou, existe um comportamento de não buscar, e isso já começa na adolescência, né? E é tão simples, né? Um exame de Papa Nicolau, que é dar uma raspadinha aqui no colo, com um palitinho, com uma escovinha, quer dizer, é uma coisa muito simples, fácil, né? Qualquer consultório ginecológico pode fazer isso, fará um diagnóstico precoce, essa é a chave. Exatamente para você tratar a lesão precoce, para que ela não se agrave e depois você tenha que fazer procedimentos mais invasivos. E de quanto em quanto tempo tem que fazer esse Papa Nicolau? Anualmente, se você tiver alteração, mas se você tiver 2 exames normais, você pode aumentar para 3 anos. Ou seja, se você tiver um exame negativo, outro exame negativo, o intervalo pode ser maior. Havendo algum problema, às vezes a mulher tem um pouco mais de corrimento, o Papa Nicolau dá um pouco alterado por inflamação, né? É interessante, Júnior, o Papa Nicolau foi descrito em 1943 pelo Giorgio Papanicolaou, lá em Nova York. 1943. Aqui no Brasil, desde o começo da década de 70, quando eu entrei na faculdade em 72, aqui na região de Campinas, nós tivemos um boom de Papa Nicolau, porque foi colocado em todos os postos, sabe? Virou uma coisa de muita exigência. O professor Pinotti, já saudoso Pinotti, exigia que se colhesse Papa Nicolau. Ah, mas eu estou com dor de cabeça, assim, não, mas a senhora vai colher o Papa Nicolau. Por isso que Campinas aqui tem uma relação muito forte com essa questão. Mas você vê, é um exame conhecido há quase 80 anos, né? Não é uma coisa nova, né? Mais recentemente já está se fazendo a pesquisa do HPV. Olha a diferença.
Uma coisa é descobrir o HPV, a outra coisa é descobrir a lesão. O Papa Nicolau descobre a lesão e não a presença do HPV, né? Então, em casos selecionados, você também pode fazer a pesquisa do HPV. Tá, e aí a gente vai perguntar para vocês aqui no próximo bloco como é que faz isso, mas o senhor responde no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já.